Mas eu já quero aqui ler as Sagradas Escrituras, pedindo a você mais uma vez que você se importe com esse momento. Quando eu falo se importe, dê a devida importância. Se ligue com os céus, porque o Todo-Poderoso, Ele há de falar com você. O Senhor, Ele quer te dar uma porção de sabedoria e de fé para o dia de hoje. Quem sabe você se encontra cansado e Ele diz assim, vem aqui para mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu te alivio. Eu tenho um alívio para a tua alma. E o Senhor, Ele vai te dando graça através desse evangelho. Então, abre teu coração e os teus ouvidos espirituais. Escuta o que Deus está dizendo aqui para você. Eu quero ler. Se você quiser acompanhar, sei que tem muita gente que na hora da palavra pega a Bíblia para meditar, para ler, para marcar. Então, vai lá. Está em Marcos 5:21. Evangelho de Marcos 5:21. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Mestre, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E agora a palavra de Deus vai abrir aqui um parênteses para contar uma outra história. Aquela história da mulher do fluxo de sangue que chega, toca na orla das vestes de Jesus. Isso aí aconteceu nesse meio tempo onde Jairo chegou até Jesus e pediu: Jesus, me acompanha, que minha filha está morrendo. E aí a palavra de Deus me conta uma outra história dentro da história de Jairo. Levou um tempo ainda para Jesus continuar acompanhando Jairo. Imagino que aquele pai aflito ficou assistindo Jesus naquele momento, conversando com a mulher do fluxo de sangue. Quem sabe lá no seu íntimo ele dizia: Jesus, tá bom, essa aí tá curada já tá resolvido o problema dela, vamos lá para casa, minha menina, Jesus, minha menina tá doente. Eita Deus, tem hora que parece que Jesus está demorando, né? Deixa eu continuar lendo aqui, mais lá para o finalzinho agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Marcos 5, 21 ao 43, eu li aqui a palavra de Deus e esta palavra me fala sobre milagre. E é o que Deus tem para mim
É o que Deus tem para você todos os dias. Uma história de milagre. Quando todo mundo fala que não tem jeito, Jesus está dizendo a você no dia de hoje: meu filho, minha filha, eu tenho um milagre para você, eu tenho um milagre para a tua casa, eu tenho um milagre para a tua família, eu tenho um milagre sobre a tua saúde, eu tenho um milagre em áreas da tua vida que você menos imagina. E olha, Deus, Ele é especialista em fazer o impossível acontecer. Quem sabe você tem buscado esse milagre em tantos outros lugares, você tem procurado pessoas, você tem procurado recursos, você tem buscado milagres. E o Senhor hoje está de braços abertos dizendo: o milagre que você precisa eu tenho. O milagre que você busca eu tenho. É o milagre da transformação eu tenho. É o milagre da mudança de mentalidade eu tenho. É o milagre da cura emocional eu tenho. É o milagre da libertação eu tenho. Qual é o milagre que você precisa? Jesus está perguntando hoje a você. Eita glória! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O que aconteceu aqui é que a filha de Jairo, desse mestre da sinagoga, ela estava doente, um dos dirigentes. É como se ele fosse um pastor no dia de hoje. Jairo. Esse pastor, como pastor daquela época, ele chega para Jesus muito atribulado. E olha, quando a gente fala sobre os filhos da gente, a gente muda até o tom da voz. Porque filho é uma coisa que Deus nos dá e Ele coloca dentro de nós um instinto materno muito grande, um instinto para garantir a sobrevivência dos nossos filhos. A mãe, ela faz de tudo. Ela faz coisas que aparentemente parecem impossíveis para ela fazer. Eu sou mãe de 2 meninas e eu sei que por elas eu sou capaz de fazer muita coisa que eu não faço nem para mim mesma. Aí você pergunta: como que você faz isso, Clarice? Eu digo: eu não sei, mas por elas eu encontro força onde eu não tenho. Pelas minhas filhas, eu me torno uma pessoa completamente diferente de quem eu sou. Pelas minhas filhas, eu me torno médica. Eu começo agora a aprender sobre doenças quando é uma dificuldade que ela tem na saúde. Começo a aprender sobre tratamentos, começo a buscar muita coisa que eu nunca tive interesse em saber, mas por elas eu faço. Pelas minhas filhas, no meio de um tiroteio, eu sou capaz de, sem pensar 2 vezes, sem hesitar, dar a minha vida por elas, servir como escudo. E eu sei que você que é mãe, você faria exatamente a mesma coisa. A gente se lança na frente de um leão, de um urso, de um crocodilo. Como é isso? É o instinto de garantir a sobrevivência dos nossos filhos, que Deus põe na gente para a gente se doar, para a gente fazer aquilo que a gente se acha incapaz de fazer. Quantas mães aqui me ouvem e que quando vem seu filho doente, dizem assim: ai meu Deus, eu preferia estar doente do que ele. Se eu pudesse aqui trocar. Um dia desses, Alice teve uma crise de enxaqueca tão grande, Alice, minha filhinha de 9 anos, teve uma crise de enxaqueca que ela sempre tem. Se ela dormir mal e se alimentar mal, se ela dormir pouco, meu Deus do céu. Eu já fiquei muito preocupada com isso, já fiz exames de imagem do crânio, já fiz tanta coisa para descobrir o que é que a Alice tem, porque ela sente dores de cabeça forte e ela vomita. Começa a vomitar, vomita 3, 4, 5 vezes. Eu disse: meu Deus, a Alice tem alguma coisa muito grave. E aí eu descobri enxaqueca. Descobri que isso acontece quando ela não dorme bem e quando ela não se alimentou bem, meu Deus do céu.
Um dia desse ela comeu um monte de bobagem e dormiu pouco na noite. Acordou 5h30 da manhã para ir para a escola, começou a reclamar de dor de cabeça, chegou de noite. Eu fiquei desesperada porque ela chorava, gritava, dizia minha cabeça vai explodir e vomitava. E aí, quantas vezes eu, orando por ela ali, desesperada, eu dizia, Deus, por favor, se for possível, passa essa dor para mim. Porque eu não sabia o que fazer. Quando eu dava o remédio, a Alicinha vomitava. Quem é mãe deve entender bem o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou contando, porque a gente sempre passa por esses episódios de cuidado. Eu olho aqui para esse pai, Jairo, e eu imagino a dor dele, porque a Bíblia me conta que essa menina estava doente, ela tinha 12 anos de idade. A Bíblia não me conta que tipo de enfermidade tinha cometido a filha de Jairo, mas está claro aqui que essa menina estava num estado terminal, ela estava pertinho da morte. Imagino que Jairo já tinha gasto fortunas, ou tudo que ele tinha com os médicos daquela época. Ele já tinha buscado todas as alternativas e ele não encontrou a cura que ele tanto precisava. Imagino que ali havia uma família muito atribulada, uma família em desespero. E aí Jairo corre até Jesus. Ora, ele ouviu falar e creu no Mestre. Imagino que ele já tinha ouvido falar sobre os milagres que Jesus operava, por onde ele passava, sobre as curas, sobre a multiplicação, a transformação da água em vinho. E ele disse assim, é tudo que eu preciso. Primeira coisa, Jairo reconheceu que Jesus era tudo que ele precisava e isso fez com que aquele pai corresse até Jesus. E esse é o primeiro segredo para a tua vida e anota aí o que eu estou falando no teu coração. Jesus é tudo que você precisa para a tua família. E você precisa reconhecer isso. Talvez você fique buscando alternativas que você acredita que vai preencher o que falta na tua casa. Você acha que a tua família não está ajustada porque te falta recurso financeiro. Quem sabe você diz assim, se na minha família a gente tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um salário melhor, se minha esposa trabalhasse e também ganhasse bem, esse problema aqui teria resolvido. Se a minha filha, se eu tivesse condições de colocar ela num curso de inglês, se eu pudesse envolver ela em outras coisas, colocar no esporte, fazer isso. Se eu tivesse dinheiro para viajar no final de ano. Se eu tivesse dinheiro para pagar um tratamento melhor para ela. Se eu pudesse fazer isso, aquilo. Se eu tivesse pessoas ao meu lado que me ajudassem. Se eu tivesse pessoas influentes. A gente começa a olhar as coisas ao nosso redor e a gente começa a acreditar que essas alternativas são exatamente o que a gente precisa. As coisas só começarão a mudar quando você reconhecer que Jesus é tudo que a tua família precisa. Será que você pode afirmar comigo e dizer assim hoje, Jesus é tudo que a minha família precisa? É tudo. Eu não preciso de mais nada. Jesus é tudo que a minha família precisa. Jesus é tudo que Clara precisa. Jesus é tudo que Maria Alice precisa. Jesus é tudo que Júnior precisa. Jesus é tudo que eu preciso. Eu só preciso dele. Mais nada. A Bíblia diz que quando eu busco a Ele, as demais coisas chegam junto. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você entender isso, as portas do milagre vão se abrir para a tua casa. Você vai parar de gastar energia buscando aquilo que não vai resolver o teu problema. E você precisa parar de ficar buscando por algo que não resolve, que não acrescenta, que não muda nada. Você só precisa dele. As coisas para Jairo, para a família de Jairo,
só começaram a mudar quando ele foi no lugar certo. E você tem disponível para você 24 horas o Todo-Poderoso, o médico por excelência, o dono do ouro da prata, o juiz justo, o advogado fiel, aquele general que nunca perdeu em batalha. Você tem disponível para você Jesus Cristo, Filho de Deus, o que curou a filha de Jairo, ressuscitou a menina. Ele está aqui hoje dizendo assim: eu farei milagres na tua casa. Agora você precisa entender que Jesus é tudo o que a tua família precisa. Jairo correu para Jesus quando ele entendeu esta verdade. As coisas vão começar a mudar dentro da tua casa quando você entender, quando você absorver essa verdade, que Jesus é o principal, que Ele é tudo o que você precisa, que a tua casa precisa estar firmada na rocha, e a rocha é Cristo. Que tem coisas que só Jesus faz. A situação dessa menina, o médico não podia resolver. Quem sabe a tua situação, o médico não pode mais resolver. A tua situação, o advogado não consegue mais resolver. O teu prefeito não consegue resolver. A tua situação, teu patrão, teu chefe não consegue resolver, não tem mais o que fazer. Tua esposa não faz, teu marido não tem mais o que fazer. Essa situação, só Jesus pode fazer. E você está perdendo tempo correndo, buscando em outras fontes. Pois bem, vamos continuar aqui. Jairo chega a Jesus, vai lá na minha casa. A menina estava morrendo, em estado terminal. Jairo entendeu que Jesus era tudo que ele precisava. E disse: Jesus, se o senhor for lá na minha casa, colocar a mão sobre a minha menina, eu tenho certeza que ela vai ser curada. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo que a todo momento Jairo, ele demonstra muita fé. Nenhum dos evangelhos que conta a história de Jairo mostra ele titubeando, ele vacilando na sua fé, mas ele permanece sempre firme. Sempre naquela certeza, se Jesus fizer, ela melhora. Se Jesus tocar, ela vai viver. Se Jesus for lá e fizer alguma coisa, vai dar certo. Aleluia. E agora Jesus começa a ir até a casa de Jairo. Jesus diz: vamos lá então, Jairo. Vamos lá na tua menina. Só que nesse meio tempo, Jesus ele andava sempre cercado de uma grande multidão. Sempre as pessoas crendo no que ele falava. Muitos ali também curiosos, querendo ver para crer. Querendo ver também para fofocar, para contar, para dizer que viu, né? Como acontece sempre. Mas o fato é que Jesus sempre andava rodeado de uma grande multidão e não foi diferente aqui na história de Jairo. Nesse meio tempo, onde Jesus estava caminhando para a casa daquela menina, a casa daquela família, a casa daquele homem, Jairo, daquele chefe da sinagoga, acontece um outro episódio, uma outra história. Esse milagre ele foi temporariamente interrompido por um segundo milagre. É aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, um tipo de hemorragia que fazia ela sangrar o tempo todo, ficar anêmica, não ter forças para nada. Aquela mulher que disse: tão somente eu tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. E ela sai rompendo a multidão e toca na orla de Jesus. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. A mulher vai lá, toca, Jesus para e diz: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher diz: foi eu, Senhor. E ele diz: grande foi a tua fé, mulher, vai para casa, você está curada. Eu não sei quanto tempo levou isso, mas é fato, para quem precisa de um milagre urgente, qualquer segundo se torna demorado. Qualquer segundo se torna um século, não é assim? Você que está esperando algo, parece que cada dia te dói, cada dia que passa, cada noite que chega te assombra, porque você quer para hoje, você quer para agora, você quer ser atendido urgentemente.
Assim como você sempre busca resolver as suas situações com urgência, você quer que todos se voltem para você e resolvam sua situação, assim como você quer chegar numa casa lotérica, por exemplo, e pagar sua conta, você não quer esperar fila, você vai num médico, num consultório, você não gosta de esperar. A gente também tem dificuldade de aguardar o milagre acontecer, não é verdade? E eu imagino que aqueles minutos, aquelas horas, eu não sei, a Bíblia não conta quanto tempo Jesus parou para conversar com aquela mulher que sofria de uma hemorragia. Eu não sei, mas eu imagino que se foi 1 minuto, para Jairo foi torturante. Se foi 1 hora também, meu Deus do céu, é tanto que naquele meio tempo, enquanto Jesus estava ali, aparentemente demorando, conversando com a outra mulher, imagino que Jairo poderia ali até ter dito, se fosse eu, se fosse você, ter dito assim, como é que eu digo que minha filha está morrendo? E Jesus vai e para dar atenção a outro caso. Poxa, Jesus, eu cheguei primeiro. Não é assim? Quando a gente olha e vê o milagre de outra pessoa acontecendo, ah, Jesus, mas a situação dela começou depois da minha e ela foi atendida antes de mim. Como é que é isso? Ei, quem dita as regras é Deus. Quem diz o tempo e as horas é Deus. Quem diz quando vai acontecer é Deus. Quem é o dono do milagre é Deus. E quem é você para questionar o momento, a hora? Quem é você para dizer a Deus o tempo dele agir, o tempo dele operar? Aguarda. Aguarda. Aguarda o milagre do Senhor acontecer no tempo certo. Ele destrona reis e ele estabelece reis. Ele faz matar e ele faz viver. Ele humilha e ele exalta. Ele dá e ele tira. Ele faz o que ele quer. Então, apenas espera no Senhor. Da mesma forma que ele falou para este pai, para Jairo, que estava pedindo a Deus urgência pela vida da sua filha, pelo sofrimento que a sua família estava passando. Deus disse a ele, não temas, crê somente. Jesus é tudo que a tua família precisa. Aleluia. Jesus é tudo que a minha família precisa. Você já entendeu isso? Você já entendeu também que pode parecer demorado, mas vai acontecer na hora certa. Será que você pode repetir e dizer assim, vai acontecer na hora certa? Vai acontecer na hora certa. Ainda que pareça que deu errado. Tem coisas que acontecem na vida da gente que parece que deu tudo errado. É uma porta que se fecha. É algo que você pensou que ia ganhar e você perdeu, humanamente falando. É alguém que fugiu, que saiu da tua vida e você disse, agora estou sozinha, agora estou sozinho. Para de ficar dizendo que está sozinho, você tem dono, você tem um Deus. O pai dos órfãos, o marido das viúvas está contigo. Amém? Diga amém. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mas enfim, quando a gente olha para algo e diz assim, deu errado. Não deu errado não, deu certo. Então para de dizer que você perdeu. Para de dizer que deu errado. A Bíblia diz aqui, ó, Jesus ainda estava falando quando Jairo escutou dos mensageiros da tua casa. Tua filha já morreu. Aconteceu o seguinte. Chegou um bocado de gente lá da casa de Jairo correndo para dar a notícia a ele. Olha, Jairo, eu sei que você veio fazer sua última tentativa aqui com Jesus. Eu sei que você está até esperançoso. Eu sei que você ama a sua filhinha de 12 anos. Eu sei que tudo que você mais quer na vida é a cura dela. Mas olha, Jairo, eu tenho uma má notícia para te contar. Não precisa mais incomodar o mestre. Deixa o mestre ir curar outras pessoas. Deixa o mestre seguir. Deixa Jesus em paz aí, que ele tem o ministério dele. Ele tem as coisas dele para fazer. Vamos voltar para casa e preparar o enterro da tua menina, porque ela morreu. Olha aqui a notícia que nem um pai nem uma mãe quer ouvir. A notícia que pode enlouquecer um pai e uma mãe. Provavelmente esses homens eram parentes ou eram amigos de Jairo. E eles
humanamente falando, eles não acreditavam que algo ainda poderia ser feito. Que essa situação, ela podia ser revertida. Segura aqui que Deus vai falar um negócio com você. Presta atenção aqui essa palavra. Olha, não se importe com quem não acredita. Porque tem muita gente que não acredita no que Deus vai fazer. Tem muita gente que não acredita no poder de Deus na tua vida. Tem muita gente que não acredita no Deus da tua família. Tem muita gente que não acredita na libertação do teu marido. Tem muita gente que não acredita no teu casamento. Já deu por encerrado, está só esperando a hora do divórcio. Tem muita gente que não acredita nessa transformação aí que você tanto tem pedido a Deus na vida do teu filho. Tem muita gente que não acredita naquele que está lá dentro de uma comunidade terapêutica, de uma casa de recuperação. Tem muita gente que não acredita naquele que está lá num leito de um hospital. Tem muita gente que não acredita naquele que está lá dentro de um presídio. Aí você vai dizer assim, ó. Quem quiser que não acredite, eu continuarei crendo. Quem não quiser acreditar, não creia. Eu continuarei crendo. Isso aqui não é fácil. Eu não estou afirmando a você que é fácil, que são flores apenas. Não. É muito difícil crer quando ninguém crê. É muito difícil porque nós somos acostumados a sermos levados pelo nosso meio, a sermos conduzidos pelo ambiente em que vivemos. Se as pessoas acreditam em algo, eu sou levada a acreditar também. Se as pessoas dizem que é certo, eu creio que é certo. Se dizem que é errado, eu digo que é errado. Por isso que a Bíblia me diz que eu devo andar na contramão do mundo. Por isso que a Bíblia me afirma que eu não devo me amoldar aos padrões daqui. Você entendeu? Porque a palavra fala tanto em mudança de mente. Porque a minha mente, ela precisa trabalhar diferente da mente das pessoas comuns. E quem faz isso é a fé em Deus. Aleluia. É a fé em Deus que me faz acreditar quando ninguém mais acredita. É a fé em Deus que faz Jairo continuar crendo em Jesus quando os mensageiros chegam até ele e dizem assim: ô Jairo, vamos lá, meu filho, que agora é a gente preparar o enterro da tua menina, colocá-la dentro de um caixão e enterrá-la. Só que é fácil a gente acreditar em Deus quando se trata de orar por coisas pequenas. Quando é uma dor de cabeça, quando é uma dor de estômago, quando é uma dificuldade financeira pequenininha, a gente até crê. Mas quando se trata de coisas maiores, a dificuldade, o nível é muito maior, não é verdade? Mas Deus está dizendo assim: eu sou o Deus da dor de cabeça, eu sou o Deus do câncer. Eu sou o Deus que curo toda e qualquer enfermidade. Eu sou o Deus para mudar, para fazer um pequeno ajuste. Para fazer um pequeno ajuste no temperamento de alguém. E eu sou Deus para transformar aquele alcoólatra, aquele que vive te atormentando, aquele bruto, aquele que tem um coração insensível, aquele ríspido. Eu sou Deus que faço independente do nível da dificuldade, porque Deus, Ele não olha para a dificuldade. Deus, Ele não olha para a situação como você olha. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. O Jesus que cura é o mesmo que ressuscita. Ora, enquanto a filha de Jairo estava doente, era mais fácil crer, não é verdade? Mas agora que ela estava morta, será que todos agora tinham que preparar o funeral? O enterro? Jesus disse que não. Olha, todo mundo pode estar dizendo que sim, Jesus pode estar dizendo que não.
Todo mundo pode estar dizendo hoje que acabou. E Jesus pode estar dizendo assim, não acabou não. Tem uma história ainda pela frente. Uma história nova, uma história de vida. Uma história de transformação total. E olha que coisa interessante aqui no versículo de número 36, Jesus diz, não temas, crê somente. A Bíblia diz uma coisa muito linda, é que Jesus não dê importância para a notícia que aqueles mensageiros trouxeram. Mesmo com aquela má notícia, essa má notícia não muda nada da história. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que lhe trouxeram. Mas eu quero dizer que isso aí não muda nada da história referente ao que Jesus vai e pode fazer. Sabe o que é isso? É o pessoal chegar assim e dizer, oh, ela morreu, aí Jesus. Para mim não vai mudar nada. Eu nem conheço a morte. A morte não é nada para mim. Para mim não faz diferença. É alguém dizer assim, olha, a situação lá piorou. O aperto está maior. E Jesus disse assim, tá, mas e o que eu tenho com isso? O que vai mudar no que eu tenho para fazer? O que isso interfere no meu trabalhar? É assim que Deus olha essa situação que você está passando. Por mais que as más notícias cheguem, por mais que você olhe para o gigante, ele pareça cada vez maior. Para Jesus, ele é tão insignificante quanto antes. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para essa situação como você olha. Quem sabe você olha para esta muralha e você acredita que ela é intransponível. Você acredita que essa muralha, ela nunca será derrubada. Mas para Jesus nada muda. Para ele, basta uma palavra. Pode passar 10 anos, 20, 50, séculos, para Deus. As coisas continuam do mesmo jeito, porque o poder dele não é limitado aos acontecimentos aqui da terra, às circunstâncias. Aleluia. Mesmo com a má notícia, Jesus continua caminhando para a casa de Jairo. Imagino que todos acreditavam que Jesus agora ia dizer, todos ou a grande maioria, acreditavam que Jesus ia dizer, ô Jairo, então vai lá, meu filho. Vai lá porque é fogo, né? A mulher me parou aqui, tocou na orla das minhas vestes, eu tive que curar, não ia deixar a mulher sozinha. Então vai lá, Jairo, e agora cuida da tua menina, cuida do enterro da tua menina, vai lá confortar a tua esposa. Essa seria a reação natural, mas as coisas que Deus faz fogem completamente do natural. Você já entendeu que Jesus é tudo que a sua família precisa, ok? Você já entendeu também que tudo é no tempo de Deus. Você já entendeu também que Jesus, ele trabalha independente do que acontece aqui na terra. Se ficou mais difícil do que você pensava, para Jesus tudo continua do mesmo jeito, para ele não faz diferença. Então não se preocupa se as coisas ao teu ver pioraram. E agora, tem outra coisa bem interessante aqui que eu quero tirar uma lição com você. Jesus confortou aquele pai, disse, ó, só continua crendo. Vamos continuar indo para a tua casa. Jesus não disse, espera aí, Jairo, te acalma aí que eu vou ressuscitar, não. Porque Jesus, ele não conta a história, o fim da história para a gente. Senão a gente desiste, senão a gente enlouquece. Jesus só manda a gente continuar crendo. Aleluia. Aleluia. E olha aqui que ponto interessante. Quando Jesus vai para a casa de Jairo, sabendo da gravidade, humanamente falando, da situação, ele diz assim, olha, eu vou despedir essa multidão, ou seja, eu vou para a casa de Jairo agora e eu não quero esse povo me acompanhando, que aqui tem muita gente que não crê, tem muito incrédulo, aqui tem muito curioso, aqui tem muito fofoqueiro, aqui tem muita gente que só quer ir lá para ficar de zum, 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 para ver o sofrimento da esposa de Jairo. Então, dá licença aqui, multidão. Até alguns discípulos Jesus despediu. A Bíblia diz que ele só pediu que acompanhasse ele 3 pessoas. Pedro, Tiago e João. Escuta aqui, não se perde não.
Tá comigo, não tá? Segura. Jesus disse, vão-se embora. Eu não quero vocês me acompanhando nessa. Porque humanamente essa situação, ela é complicada. Vocês vão atrapalhar. Aleluia. Eu só quero Pedro, Tiago e João. Esses aqui estão comigo. Esses aqui creem. Esses aqui não são perfeitos, mas eles não abrem mão do que eu tenho, do que eu sou. E ele foi com Pedro, Tiago, João e Jairo para a casa de Jairo. Quando Jesus chega lá, 5:38 do Evangelho de Marcos conta que estava um pranto, as pessoas estavam chorando e pranteando. Porque tinha até um costume naquela época das pessoas contratarem carpideiras, que eram profissionais do choro. Veja que coisa estranha, né? Já não bastasse o choro da família, eu acredito que eles achavam bonito. É estranho para a nossa cultura, mas eles achavam bonito naquela época. Para mostrar o quanto a pessoa era amada, as carpideiras ficavam lá chorando. Ai, meu Deus do céu, com lenço, iam de preto. E estava lá. Aquele momento já todo preparado para o enterro da filha de Jairo. Quando Jesus se aproxima, entra naquela casa, Jesus diz que a menina não tinha morrido, disse que ela apenas estava dormindo. Olha o que aconteceu aqui, que algumas pessoas deixaram até de chorar para zombar de Jesus. Como que o mestre está falando? Ela está dormindo? Será que a gente não sabe quando uma pessoa morre? Ficaram debochando de Jesus. Queriam humilhar Jesus. Eu imagino que acreditavam que ele estava delirando. Ora, a menina está aqui, é um cadáver. A gente conhece a morte, é impossível ela retornar a viver. O que eu entendo é que aquelas pessoas não compartilhavam da mesma fé de Jairo. Não compartilhavam do que Jesus tinha para fazer. Entenda que sempre ao teu redor haverão pessoas que não vão compartilhar da mesma fé que a sua fé. Não vão ter a mesma fé que a sua. Não vão acreditar como você acredita. Não vão ver como você vê. E isso pode influenciar você. Tenha muito cuidado, porque existem pessoas que aparentemente são boas, que aparentemente têm fé, mas que servem como um peso para você, que minam as suas energias, que minam a sua fé, quando vem com palavras negativas, quando vem com uma postura negativa para cima de você, dizendo assim, olha, é difícil, viu? É difícil, é muito difícil isso aí. Cuidado com essas pessoas que você vive, que você convive, que você conversa, que você busca conselhos, pessoas que te atrapalham na tua caminhada espiritual e que atrasam você na sua vitória, na sua caminhada para o propósito. Você precisa começar a despedir essas pessoas. Opa, dá licença. E eu não estou falando de cortar o vínculo 100% com essa pessoa. Se precisar, corte, nem pense duas vezes. Mas eu estou falando de não deixar essas pessoas influenciarem você. Ou de não dar espaço para essas pessoas falarem, desferirem palavras sobre você, sobre a tua vida. Porque às vezes uma frase é muito difícil, é absorvida e você começa a acreditar que aquilo é impossível. É uma pessoa que tem uma força sobre você, uma liderança que ocupa um espaço de poder na tua mente. Enfim, comece a observar com quem você tem andado, com quem você tem conversado, quais as pessoas que exercem influências negativas e você precisa começar a despedir. É isso que eu aprendo e foi exatamente isso que Jesus fez. Primeiro, ele despediu a multidão que estava acompanhando ele no caminho. Ele despediu também uma parte dos seus discípulos. Depois ele chega na casa de Jairo e agora ele ainda despede aquelas pessoas que estavam chorando
falando e que disseram que sabiam que aquela menina estava morta e que não tinha mais jeito. Olha, quem não acredita no seu crescimento, você precisa despedir. Quem não acredita na sua vitória, você precisa despedir. Quem vive dando pitaco na sua vida, você precisa despedir. Quem vive falando para você que não tem jeito, você precisa despedir. Você precisa dizer, dá licença. Se eu tenho que conviver obrigatoriamente com você, eu vou ter que continuar convivendo agora. Você não vai continuar falando essas coisas na minha presença. Eu não vou permitir que você fale essas palavras que me atormentam na minha frente. Eu nem vou tocar mais nesse assunto com você. A gente fala sobre qualquer outra coisa, mas sobre esse assunto, sobre a minha fé, sobre o que eu creio, eu não converso mais sobre você. Eu vou despedir você desse assunto. Deus está dizendo assim, corta. Corta. Quem não acredita, corta. Jesus mandou que todas as pessoas que estavam causando aquele tumulto de incredulidade saíssem. Fica só o pai e a mãe da menina, porque o pai e a mãe creem. Fica também os meus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E agora eles entram naquele aposento, naquele quarto, onde a filha de Jairo estava. Ah, que cena linda, meu Deus do céu. Eu creio que eu vou ver muito disso aqui ainda na minha vida. Será que você crê nesta palavra? Será que você crê que você vai ver ressurreições na sua vida? Você vai ver ressurgir alguém que você pensava que estava morto? Você crê que você vai ver Jesus tomando alguém pela sua mão e ressurgindo uma pessoa que nunca existiu? Aquele velho homem vai morrer, mas vai nascer um novo homem quando Jesus tomar pela mão e disser, levanta! Alguém que te deu muito trabalho vai te dar muita alegria. Alguém que te fez chorar muito vai te fazer chorar novamente, só que agora de felicidade, de gratidão a Deus. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus olha para aquela menina, imagina a cena, a menina lá, imaginam que já estava fria, o sangue para de circular no corpo, o corpo esfria. Imaginam que a menina já estava mais pálida, pois já tinha um tempo que ela havia morrido, humanamente falando. Aí Jesus entra, olha para aquela menina, pega na mão dela e diz assim, menina, eu te mando, eu ordeno, olha a autoridade. Eu aprendo aqui que quando Jesus fala, está falado. Que quando ele determina, está determinado. As carpideiras podem chorar, os inimigos podem debochar, as pessoas que estão lá fora podem continuar praguejando, falando que deu errado, que serão envergonhados. Aleluia. Quando ele diz, eu ordeno, ei, Deus está ordenando. Deus está ordenando bênção sobre tua casa no dia de hoje. Deus está determinando coisas que aos teus olhos parecem impossível por conta da tua fé. Por conta da fé do pai desta menina chamado Jairo. Por causa da fé desta mãe. E porque acima de tudo era a sua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus ele determinou. Menina, eu determino, eu te mando, eu ordeno. Levanta-te. Você crê que Deus está levantando alguém, levantando uma situação, levantando algo. Para mudar essa história que você considera que nunca vai mudar, que não tem jeito? Meu amado, minha amada, Deus preparou essa palavra para dizer a você que aquilo que para os seus olhos parece impossível, Ele faz tornar possível. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Haveria alguma coisa impossível para Ele fazer aí por você?
Pode uma mãe se esquecer do seu filho que gerou no seu ventre. Pode uma mãe se esquecer do seu bebê que amamenta. Todavia, ainda que ela se esquecesse deste menino, Deus, ele não se esquece de você. Deus está olhando para esta causa. Deus está olhando para essa situação que aos teus olhos é de morte. Não tem jeito. Acabou, ele está dizendo, não temas, crê somente, crê somente. Ele não está dizendo se vai ressuscitar, ele não está dizendo se não vai deixar morrer, ele não está dizendo exatamente o que ele vai fazer, porque Deus, ele não conta a história, ele faz você viver a história. Agora o final é de vitória, o final é de vitória, o final é de vitória. Quando Jesus pega na mão da menina, a menina respira, a menina volta, o sangue a circular nas suas veias, nas suas artérias, o seu coração volta a bombear sangue, o seu cérebro volta a funcionar, os seus pulmões inflam e ela agora começa a tomar cor, a ficar corada novamente, seu corpo começa a esquentar, ela agora estava novamente viva, ela se levanta e começa a andar pela casa e todos ficam admirados. Aí Jesus faz dar comida a esta menina. Fazia muito tempo que a menina estava doente, certamente estava se alimentando muito mal. E imagino que agora ela curada, ela sentiu fome. E foi comer. E a obra foi feita. E o milagre aconteceu. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Que essa palavra ela sirva de munição na tua guerra espiritual. Que essa palavra ela faça você se encher de ousadia para crer quando ninguém mais crê. Para continuar afirmando palavra de vidas quando todos te contam histórias de morte. Que esta palavra que foi contada nesta manhã, ela te sirva de exemplo para você parar de continuar contando, discursando negativamente, contando derrota. Você não é derrotado, você não é derrotada, você é muito mais do que vencedor. Ei, você já entendeu aqui que Jesus é tudo que a tua família precisa. Foi a primeira palavra do dia de hoje. Quando você entender isso, as portas vão começar a se abrir, porque você vai buscar no lugar certo, como Jairo buscou a Jesus pro seu caso. A segunda coisa é que tudo acontece no tempo determinado. Jesus parecia que estava demorando, porque foi dar conta de outro milagre. Mas ele chega na hora certa. A terceira coisa que a gente aprende aqui na palavra de Deus é que aquilo que parece impossível, mesmo que as más notícias cheguem, eu preciso continuar crendo. E por fim, comece a despedir pessoas que desferem contra você palavras negativas, de desânimo, ainda que façam isso com a melhor das intenções, para te confortar. Se você crer, não permita que essas palavras elas tenham peso sobre a tua vida. Então despede essas pessoas, muda de assunto, não fala sobre isso. Se essa pessoa não tem a fé que você tem, não permita que esse assunto sequer ele seja falado. É entre você e Deus. Foi o que Jesus fez. Dá licença, fica por aí, deixa aqui só quem crê. Ande com quem crê. Conviva com quem crê. Converse com quem crê. Porque quem não crê sai de perto. Eu vou continuar crendo. E aí o milagre acontece. Aquilo que parece impossível, o nosso Deus, ele vem, chega na hora certa e mostra que é possível. O que foi falado, para que você coloque em prática na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E sê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.